Hoje é noite de Shekinah, amém? Shekinah é a presença de Deus. Quando nós falamos acerca de Shekinah, nós estamos falando do lugar de habitação. A palavra Shekinah é habitação. A palavra Shekinah está ligado a habitação. A Shekinah, essa manifestação de Deus, existia duas manifestações de Deus. Tem as manifestações chamadas teofânicas. Essa teofania é quando Deus se manifestava, mas em forma de homem ou anjo. Isto era a teofania. Como, por exemplo, quando apareceu para Josué. Ele tenta dobrar, e ali ele aceita a adoração. O anjo não aceita. Então ali é chamado uma teofania. É quando Deus se manifesta ao homem de uma forma corpórea. Ele é visto aos olhos do homem. E tem também a chamada manifestação da chamada Shekinah, ou habitação, ou presença. Quando Deus ele se apresenta diante do homem, mas de uma forma diferente. Geralmente, a Bíblia relata, era visto apenas como uma nuvem de glória. Essa Shekinah, essa presença de Deus, é que fazia a diferença, e o que faz diferença é chamada esta Shekinah. A leitura que nós fizemos nessa noite fala o momento onde diz que Moisés ele saía, ele tinha as tendas normais de todo mundo, ele tinha também a sua tenda da sua família, mas só que Moisés ele montava uma tenda fora do arraial. E essa tenda que ele montava fora do arraial, Moisés gostava de chamar de a tenda do encontro. Essa era a tenda onde que ele falava com o Eterno. É nessa tenda que ele falava com Deus. Agora, se você observar, ele montava para si, mas para que todos pudessem também ali falar com Deus. Mas o primeiro sentimento que ele tinha é, independente se o povo vai querer ou não, mas eu quero a presença de Deus. Agora observa um detalhe, ele montava a tenda fora do arraial. Ele tirava do meio do fluxo, onde tinha muitas pessoas, para que pudesse falar com Deus em outro lugar. A Bíblia relata que Moisés ia para essa tenda, todos ali iam, inclusive Josué, permanecia nessa tenda, mas quando Moisés ia para a tenda, o povo todo observava a ida de Moisés. Porque quando Moisés ia, eles ficavam olhando Moisés pelas costas, porque quando Moisés entrava na tenda, diferente dos outros que entravam, uma nuvem descia sobre a tenda, uma nuvem de glória. E quando todos entravam na tenda e saíam da tenda da mesma forma, na chamada tenda do encontro, quando Moisés visitava a tenda para falar com o Senhor se fazia presente. Ao ponto que ficava Josué na entrada. E por que ele ficava na entrada? Com a expectativa de que quando Moisés saísse da tenda e ele entrasse na tenda, ele também pudesse ter a mesma experiência que Moisés tinha. Moisés era o homem que falava diretamente com Deus, face a face com Deus. Nenhum outro homem falou com Deus como Moisés falou. Abraão foi chamado amigo de Deus, mas Abraão não falava face a face com Deus. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, mas Davi não falava face a face com Deus. O único que a Bíblia relata que falava face a face com Deus era Moisés. E é sobre isso que nesta noite eu quero compartilhar. Sobre a presença. Nós tivemos um tempo de oração com os obreiros, meu Deus, que presença do Senhor. O que faz diferença na nossa vida é a presença. O que nos faz caminhar por propósito é a presença. O que nos faz viver aquilo que Deus tem para a nossa vida é a presença. Eu me lembro de um tempo atrás, eu estava no monte, que é o mesmo que nós vamos hoje.
lá no alto do Flamengo. E sempre como no monte, quem vai no monte comigo sabe que nós fazemos um período de oração, depois eu dou liberdade para cada um se retirar e ter o seu momento secreto com Deus, seu lugar secreto com Ele. Eu me lembro que eu estava num canto secreto com Deus, mas tinha uma pessoa do meu lado que estava chorando muito, uma pessoa eu não conhecia, do monte, de outro ministério, mas ela chorava muito. Mas o choro dela é um choro diferente. Não era um choro de que alguém que estava cheio de Deus, mas é um choro de angústia. Isso me chamou a atenção. Ela chorava e dizia: por quê? Por quê? Chorava. E ele falando por quê, por quê, por quê. Primeira sensação que eu tive foi: talvez perdeu alguém, está com o coração angustiado. Eu interrompi minhas orações e comecei a observar o que ele falava. Ele falava: por que, Deus? Por que o Senhor me deixou? Por que o Senhor me deixou? E ele chorava, chorava. E sentado, quem já foi lá sabe que tem uma matinha. Ele batia a mão sobre a mata, batia a mão sobre a mata. E eu olhei observando a sua oração, dizendo: por que, Deus? Por que? Eu não consigo sentir mais nada. A oração dele é de desespero, por não conseguir mais sentir a presença de Deus. A oração dele é de desespero de estar naquele lugar e não sentir mais a glória de Deus. Certamente, talvez era dos muitos que lá sobem para orar, e talvez no tempo passado chegava lá, falava em mistério com Deus, falava em línguas estranhas, e agora estava de volta no monte como apenas mais um religioso, cumprindo o ritual, mas não conseguindo sentir mais nada. Nós estávamos em cima ainda, quando terminou um culto, alguém veio na frente e pediu: apóstolo, você pode orar por mim? A pessoa chorava muito. Eu: claro, o que houve? Ela balançou a cabeça: ore por mim. Eu: o que houve? E ela balançava a cabeça, não queria falar. De repente, eu posso te ajudar? O que aconteceu? Apóstolo, eu estou aqui, eu vim no culto, mas estou desesperado porque eu não consigo, eu sinto que aqui não é mais o meu lugar. Eu não sinto mais nada. Eu não sinto mais a presença de Deus. Ele chorava tanto. O choro dele não era o choro de quem sentia a presença do Senhor, mas alguém estava desesperado, no sentido de: meu Deus, o que aconteceu comigo? O que houve comigo? Eu orei por ele ali, mas eu sabia que aquela situação seria se ele não mudasse o seu coração, se ele não fosse para o secreto, dificilmente iria se manter. Foi a última vez que eu a vi na igreja. E tempo depois, no supermercado BH, inauguraram no centro de Contagem. Estava comprando algo ali, ele passou, me viu, e eu: como é que você está? Ele só falou comigo: ora por mim, eu preciso das orações. Nunca mais voltou. O que nos move é a presença. O que nos motiva é a presença. A presença trata o nosso caráter. A Bíblia relata que Moisés era o homem que era sanguíneo. O homem que agia no impulso. Basta ver a morte do egípcio. Ele viu, não suportou e matou. Era um homem descontrolado. Era um homem desequilibrado. Mas número 12, versículo 3 diz que Moisés era o homem, se tornou o homem mais manso de toda a terra. Em toda a terra não havia homem mais manso que Moisés. Por que, apóstolo? Porque o lugar secreto trata o nosso caráter. O secreto molda o nosso caráter. É impossível você entrar na tenda do encontro e não ser moldado no seu caráter. É impossível você entrar na tenda do encontro e quando você ajoelhar, o Senhor falar: você está falando demais. Você é desequilibrado.
Olha o que você fez com o seu irmão. Olha o que você fez com o seu pai. Olha o que você disse para sua esposa. Olha o que você disse. Às vezes, já teve situação que, às vezes a pastora, às vezes dá aquelas, já aconteceu a situação de nós darmos aquela rusga, normal, casal, às vezes conflito. Mas quando vou para o secreto, antes de ir, já começa, meu Deus. Aí já vou nela, amor, começo a abraçar ela sai para lá, eu, amor, sai para lá. Amor, você é assim, você bate para entender bem. Amor, desculpa, perdoa. E ela tem um coração tão bonzinho. E ela fica caladinha, eu, perdão, amor. Aí começa a dar um beijinho no pescoço dela, sai para lá, sai para lá. Sai para lá. Não tem como entrar no secreto com problema com a minha esposa. Não tem como entrar no secreto com problema com meu filho. Secreto trata. Secreto molda o caráter. Apóstolo, eu nasci assim. Eu sempre fui ignorante. Bateu, levou. Entra no secreto que Deus vai mudar a situação na sua vida. Deus não te fez assim, você se tornou isso. Deus não te fez uma ignorante, você se tornou ignorante. Deus não te fez estúpido, você se tornou estúpido. Deus não te fez impaciente, você se tornou impaciente. Entra no secreto, que Ele vai te fazer uma mulher mansa, um homem manso. Quem está entendendo isso? Você pode dar uma salva de palmas de Jesus? O secreto trabalha o nosso caráter. O secreto molda o nosso caráter. É no secreto. A tenda do encontro é o lugar secreto que Jesus diz. Sobre entrar no teu quarto, falar com o teu pai em secreto, e o teu pai em secreto vai te ouvir e vai te responder. A tenda do encontro é este lugar de intimidade. A tenda do encontro é o lugar que você se retira para falar com Deus. É a tenda do encontro. Apóstolo, o que é então secreto? É entrar no teu quarto? Não! O secreto, você pode estar aqui com teus irmãos e entrar no secreto. Quando você entra no secreto, você não importa o que está acontecendo em sua volta. Quando você adora em secreto, você não se preocupa com o que está acontecendo em sua volta. De repente alguém olha o que está acontecendo com ele, o que está vindo com ele. É porque ele está no secreto. O secreto traz discernimento. Quando Moisés entrava para a tenda, ele recebia a revelação da parte do Senhor. O secreto traz discernimento. Eu não sei por que estou passando por essa luta, apóstolo. Eu não sei o que estou passando por essa guerra. Entra no teu secreto. Você vai entender. Entra no secreto que você vai entender. Não, apóstolo, fui na casa de fulano, fui na casa de ciclano, eu procurei profetiza tal, procurei profetiza fulano de tal, ciclano entrega revelação, Beltrano entrega profecia. Deus não quer que você fique batendo porta em porta, Ele quer você no secreto. Pode ficar procurando profecia, Ele quer se revelar a você. Assim, parar com essa infantilidade, virarmos macumbeiro gospel, feiticeiros gospel, indo atrás de revelação. A revelação já está diante de você. A palavra de Deus se revela para aqueles que creem. Não seja menino na sua fé. Não seja menino na sua fé. Saul saiu para buscar revelação, porque não tinha intimidade com Deus. Davi nunca foi atrás de ninguém para buscar revelação. Ele sabia quem ele servia, ele sabia quem era o seu Redentor. Saul buscou revelação, recebeu engano. Quem vai atrás de revelação, recebe engano na sua vida. Quem está entendendo isso?
O secreto te traz discernimento. Quando você entra no secreto, você consegue entender o que está acontecendo, o que é que está vindo. Quando entra no secreto, retirado, fora. Por quê, apóstolo? Você precisa desligar na sua alma a sua ansiedade, a sua preocupação. Eu quero namorar, eu quero casar, eu estou desesperado. Calma, entra no secreto. Quando você entrar no secreto, você vai receber resposta para a sua alma. Enquanto você estiver nessa dependência emocional, nada vai acontecer na sua vida. Entra no secreto. Entra no secreto. Eu estou chateado com fulano, com ciclano. Entra no secreto. O secreto é o lugar de cura. Quando não foram as vezes que eu entrei para a tenda do encontro, chateado, coração ferido, e saí de lá restaurado. E de repente lá na tenda, Senhor, eu libero fulano, eu libero ciclano, eu perdoo Deltrano, eu perdoo fulano. Senhor, está abençoado, eu abençoo fulano e ciclano. De repente eu saio do secreto já curado. No secreto não tem lugar para mágoa, para ressentimento. O secreto trata. O secreto traz cura. A presença de Deus, o secreto com Deus, nos direciona para onde nós devemos ir, para onde nós devemos caminhar. É o secreto. Eu estava falando com a minha esposa, a gente conversando, dizendo, amor, a gente tem que ter muita paciência, né? Muita paciência. Meu Deus, muita paciência. E ela, amor, porque, moço, você acredita? Mandaram um texto imenso no meu Instagram. E a gente não sei não. Aí começando, menino, começou lá, porque o dia de hoje, apóstolo, é o reino, porque tem que manifestar o reino, porque hoje a religiosidade está assim a colar, porque a igreja ela virou errada, a igreja entrou no paganismo. Hoje Deus se revela sim, porque Jesus é o centro da Bíblia, se revela pela Bíblia, e tal, um monte de coisa. A pessoa deve ter gastado umas 2 horas, tanto texto, tantas coisas. Eu olhei aqui do livro assim, meu Deus do céu. Porque nós temos hoje a revelação. Aquilo para mim foi o... Sério, gente. A igreja tem 2000 anos. Por aqui passaram Policarpo, que perdeu a sua vida sem negar Jesus. Agostinho, grande teólogo, que trouxe a revelação da graça como nenhum outro. Passou homens como Lutero, movimentos como, por exemplo, dos valdenses, que revolucionou o movimento do Espírito Santo, da liberdade do Espírito, movimento como dos morávios, que revolucionou na parte do cuidado discipulado. Aqui passaram homens pregadores como Moody, como Spurgeon, John Wesley, Charles Finney. Quantos homens de Deus que passou ao longo de 2000 anos, homens que eram consagrados, ungidos. Aí vem esses meninos dessa geração TikToker, uma geração que não respeita, não honra seus líderes, uma geração que não honra os seus pais, para querer trazer a revelação de reino, que a verdade está aqui. Eu olhei aquilo ali e falei assim, meu Deus, que geração arrogante, soberba, uma geração que não tem mais presença de Deus, porque a presença trata o nosso orgulho, a presença trata a nossa soberba, a presença trata o nosso altivismo, a presença nos faz ver quem de fato nós somos.
carentes da graça e da misericórdia daquele que nos chamou. Quem está entendendo isso? Quem está compreendendo isso? Nós precisamos e necessitamos da presença dEle. É da presença. É da presença do Senhor. Quando você tem direção, olha que Moisés disse. Moisés falou assim: ó Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou. Ele fala: o Senhor já me revelou, já me disse que o Senhor achou graça em mim, o Senhor já falou comigo, mas eu não vou, se a tua presença não for. Eu não vou tomar uma decisão se eu não tiver uma confirmação do Senhor. Eu não vou dar um passo se eu não tiver a confirmação que o Senhor está nesse negócio. Eu não vou decidir de acordo com os meus argumentos, com as minhas convicções. Moisés conhecia todo o deserto, foi 40 anos caminhando no deserto, 40 anos dentro do palácio, 40 anos no deserto. Ele conhecia tudo. Moisés sabia como chegar na terra prometida. Eu já falei isso em outras oportunidades. Alguns pensam que Moisés ficou perdido, Israel ficou perdido 40 anos. Não, gente, não. Moisés sabia como chegar na terra prometida. Não, apóstolo, isso é absurdo. Claro que não é. É tanto que ele envia os espias, ele envia os 12 espias justamente no lugar certo. Ele fala: esse é o caminho da terra prometida. E eles vão lá, espia a terra, volta. Qual era o passo certo? Unir o povo em direção à terra. Mas ele sabia, ele não podia levar o povo de acordo com o seu conhecimento. Ele tinha que conduzir o povo não de acordo com aquilo que ele sabia, mas de acordo com a direção do Eterno. E quem direcionava eles? Havia uma nuvem durante o dia repousava naquele lugar. Quando a nuvem entrava em movimento, a Shekinah, quando ela andava, desmontava agora todo arraial e seguia a nuvem. Moisés está indo no caminho errado. Não, nós estamos seguindo o Senhor, nós estamos seguindo a Deus. Moisés, não é por aí o caminho. Eu deixei de saber, eu não vou andar a minha rota, eu vou andar a rota de Deus. Quem está entendendo isso? Moisés sabia muito bem como chegar no lugar, mas não poderia chegar de acordo com o seu conhecimento. Apóstolo, quer dizer, nós não podemos, mesmo você sabendo como fazer, não faça se não for a favor de Deus, se for contra a vontade de Deus, não faça. Moisés sabia muito bem como chegar no lugar, mas ele sabia: não posso dar um passo se o Senhor não aprovar. Eu não posso ir se Deus não aprovar. Eu estou cansado do meu casamento, apóstolo, eu vou desfazer dele. Na hora de ser abençoado, você orou a Deus. E agora, na hora de desfazer, você também está orando a Deus ou não? Como é que está a sua vida diante do Senhor? Não dê um passo se Deus não estiver presente. Não dê um passo se a presença dEle não estiver presente. Não saia, não tome uma decisão se Deus não aprovar. Tome cuidado. É a presença de Deus que deve direcionar a nossa vida. É a presença de Deus. Eu termino o último ponto. Apóstolo, eu entro no lugar secreto. Eu entro na tenda do encontro. E agora? O problema, as lutas, elas não acontecem dentro da tenda do encontro. As lutas, elas acontecem fora da tenda. As guerras que Moisés viveu, não foi dentro da tenda, foi fora da tenda. No lugar secreto você tem cura. No lugar secreto você tem restauração. No lugar secreto você tem discernimento. No lugar secreto você tem direção. O que você tem que vigiar é o momento que você estiver fora dele. E aí que é vigilância.
Guardar e proteger a tua mente. Nós estávamos como obreiros aqui orando, buscando a face do Senhor, como é bom. E nós temos que ter discernimento. Aqueles que servem no altar, por exemplo, louvor, dança, pastores, nós somos tentados, o espírito que age contra nós é o espírito da altivez, o espírito da soberba, do orgulho. É a síndrome de Lúcifer. Todos nós somos bombardeados no nosso orgulho. Ministério de dança que é bombardeado no seu orgulho. É o ministério de louvor que é bombardeado no seu orgulho. São os pastores, sou eu que sou bombardeado no meu orgulho. Nós temos que manter vigilância o tempo inteiro no nosso coração. Ser usado por Deus não me faz melhor do que ninguém. Dançar no altar não faz ninguém melhor do que ninguém. Cantar no altar não faz ninguém melhor do que ninguém. O orgulho, a soberba, a altivez, é algo que nós temos que vigiar todos os dias. É a síndrome de Lúcifer. Guardar o nosso coração é a nossa principal responsabilidade. Para aqueles que trabalham como vigilantes, chamados sentinelas da igreja, que são os obreiros, os intercessores, ministério de intercessão, juntamente com os obreiros, são chamados sentinelas. Agora um detalhe, a Bíblia relata a respeito de, quando fala a respeito do turno da adoração que Davi levanta, no momento de separar, ele vai separar 4.000 para, por exemplo, estar adorando ao Senhor, os levitas de adoração, mas também vai separar 4.000 de sentinela, o mesmo número de sentinela, o mesmo de adoradores. Os sentinelas são aqueles que ficam na vigilância, os obreiros, a intercessão, a oração, são sentinelas da igreja, são os que resguardam, protegem a igreja. Se de um lado nós somos do altar, atacado no nosso orgulho, já a sentinela atacado na sua mente, e na sua boca, na sua língua. Ele destrói o vigilante, o sentinela, através dos seus lábios. Porque o sentinela, ele declara palavras o tempo inteiro, proféticas, direções, cobertura. É o armamento pesado para proteger a igreja. Mas se o diabo quer destruir a igreja, ele tem que então destruir os sentinelas. Para entrar dentro da cidade fortificada, tem que destruir aqueles que o cercam. A pessoa que nós compramos a cadeira, a vendedora, que nós compramos a cadeira, São Paulo, ela falando comigo, apóstolo, olhe por mim, por favor. O que houve? Ela disse, eu sou líder do Ministério de Intercessão da igreja do pastor Silas, já há muitos anos, mas eu orava a Deus para que Deus pudesse me dar um filho. Eu estava no monte, Deus usou uma profeta para confirmar que me daria uma filha. E minha filha nasceu. Minha filha nasceu, fruto de uma promessa. A minha idade já avançada. Médico dizendo que seria perigoso. Eu conseguiria ter um filho. Mas Deus me deu na oração. Mas apóstolo, há pouco tempo atrás, a minha filhinha, 10 anos, é isso mesmo, 10 anos, é isso, 10 anos, pastor Joyce, 10 anos, andando de bicicleta, sentiu um mal-estar, uma dorzinha no estômago, levaram ela para o médico, constatou um câncer, e ela fica mandando as fotos do estado da criança, e ela disse para mim, apóstolo, quando eu estava em minha intercessão, no monte, a mesma coisa, o diabo usou alguém, usou a boca de alguém, toma cuidado,
Porque o diabo vai tentar roubar. Porque você está à frente de uma batalha. O diabo vai destruir aquilo que Deus te entregou. Que isso, apóstolo? Quem está na oração está nos lugares de ataques. É por isso que é o ministério que tem que ser mais vigilante de todos. Porque você pode brincar com o seu irmão, você pode zoar o seu irmão, mas com o mundo espiritual não se brinca. Há consequências. O coração corta. Todo dia praticamente de nós conversando, tentando ajustar a questão da entrega das cadeiras, já falando, apóstolo, me perdoa, não deu poder atender o senhor na hora, porque nós estávamos aqui em casa neste momento, com uma equipe de oração, nós estamos orando por ela, nós estamos de jejum direto, crendo na cura. Nós temos que entender a vigilância que nós temos que ter. Nós entramos para o lugar secreto e temos que estar lá. A presença é na presença que temos que estar. Mas mantenha a vigilância. Porque o teu inimigo, ele não brinca em serviço. Ele anda ao derredor, buscando quem possa tragar. Apóstolo, então eu vou deixar de orar. Você vai se tornar uma presa mais fácil para ele. Se as coisas estão difíceis, intensifique nas suas orações. Está muito difícil, intensifique no seu jejum. Uma vez na batalha, sempre na batalha. Mas aquele que nos chamou, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Maior é aquele que nos confiou, maior é o nosso Deus. Mas mantenha a vigilância. Quem está entendendo?